Alguns podem achar, mas está fazendo acepção de pessoas, está perseguindo. Não, nós estamos citando a palavra de Deus e nós devemos orar por essas pessoas para que eles acordem e vejam o que é a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, e não sejam rebeldes, para que não sejam destruídos, para que não sejam condenados. Devemos orar, amar essas pessoas, orar, chorar, prantear por elas, para que despertem. Tem pessoas que quando veem esse tipo de pessoa, um efeminado, um homossexual, uma lésbica, fica odiando, querendo bater na pessoa, matar a pessoa. O que é isso? A Bíblia não diz isso, a Bíblia não ensina isso, Deus não ensina isso. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra demônios que agem nessas pessoas, que se apoderam dessas pessoas, que enganam essas pessoas. Nossa luta é contra os demônios, não é contra as pessoas. As pessoas estão cegas pelo pecado, iludidas, enganadas por Satanás. Oremos por essas pessoas, busquemos pregar o Evangelho a essas pessoas, busquemos acordar essas pessoas para a realidade de Deus, pela palavra de Deus, para a verdade. Oremos por elas, amemos essas pessoas, porque Deus certamente as ama. Deus odeia o pecado que estão cometendo, mas as ama. Então oremos por essas pessoas. Então o povo de Israel, ao invés de esperar pelo Messias prometido, o rei que reinaria sobre eles eternamente, não, buscaram um rei conforme o mundo tinha rei, um alto, bonito, que estivesse andando na frente deles, marchando à frente deles, sentasse no grande trono, imitasse o rei conforme aquelas nações em volta deles viviam. Reis ímpios, é isso que desejavam. E já o primeiro rei se tornou como o rei ímpio realmente que as outras nações tinham. Então não fique desejando aí que ímpios governem sobre você, mas deseje que alguém que tenha comprometimento, compromisso com Deus, rei, seja líder, obediente realmente à palavra de Deus. Aí sim estaremos marchando para um rumo mais correto dentro da palavra de Deus. Número 10, para completar. Se grande foi o lamento de Samuel, maior foi o de Deus. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, Samuel pensava que era contra ele que o povo estava, porque ele representava Deus. Mas Deus disse, não, Samuel, não é por causa de você. Eles têm rejeitado, é a mim mesmo. Eles não querem que eu governe sobre eles. Eles queriam um líder que fosse como eles, pecador como eles, que vivesse do jeito que eles viviam, que apoiasse os seus erros, um líder que concordasse com os seus erros e que até participasse junto com eles dos seus pecados. É isso que eles queriam. Na parte 3, o lamento de Oséias. Número 11. Como foi o lamento do profeta Oséias? Então Oséias é considerado Jeremias, o reino do norte. Oséias muito sofreu por causa das apostasias das 10 tribos. Foi através de Oséias que o Senhor lançou um dos mais inexprimíveis lamentos das Sagradas Escrituras. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, Oséias profetizava no reino do norte, já Jeremias no reino do sul, sobre 2 tribos. Já Oséias profetizava sobre as outras 10 tribos lá no reino do norte. E Oséias viveu numa época que o povo não tinha conhecimento de Deus, não buscava a Deus, vivia distanciado completamente de Deus. Eles não iam a Jerusalém adorar a Deus, fizeram o próprio templo para eles. Eles viviam em comunhão com o pecado, com povos que não adoravam a Deus. Viviam na idolatria. E tudo isso trouxe o juízo de Deus sobre eles. Então, às vezes, viveu numa época muito difícil. E durante o seu ministério de profeta, veio a palavra de Deus dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então busquemos conhecer, prossigamos em conhecer cada dia mais o Senhor. Através de quê? Da sua palavra,
através da intimidade na oração, da comunhão com o Espírito Santo, através da fé em Deus, através do exercício dessa fé, ministrando às pessoas, cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, tudo que está à disposição da igreja, de cada um de nós. Então, número 12, para completar. Infelizmente, repete-se a triste e lamentável história. Quantos homens e mulheres e jovens não estão apostatados da fé justamente por faltar-lhes o ensino da palavra de Deus? Eventos outros multiplicam-se nos púlpitos. Tais recursos, porém, jamais nos saciarão a fome e a sede pela palavra. Nada substitui a explanação das Sagradas Escrituras. O que dizer das músicas? Muitas destas tidas como evangélicas, comprovadamente, não são para adorar o Criador, mas para enaltecer a criatura. Sim, até mesmo nas músicas temos que ser biblicamente corretos. A igreja carece de mensagens legitimamente bíblicas, de doutrinas fundamentadas nas Sagradas Escrituras e de sermões que tenham como tema central o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, cura os enfermos e em breve há de vir buscar os santos. Se não houver conhecimento de Deus, pereceremos como Israel do Antigo Testamento. Senhor, alimenta-nos com a sua palavra. Se queremos de fato um avivamento singular, conscientizemo-nos de que este somente virá através da palavra de Deus. Então, busquemos ao Senhor e olhemos o que nós estamos ocupando no nosso tempo. Nossos cultos já estão sendo ocupados aí 70% só com músicas, que muitas vezes nem agradam a Deus. Olha, louvar até as baleias louvam a Deus. Deus está buscando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então não se engane. Não preencha o tempo da palavra de Deus com outras coisas. Deus não está interessado em shows, mas está interessado no legítimo convencimento pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Está interessado que o legítimo evangelho seja pregado, que o avivamento seja buscado intensamente, com clamor, com legítimo arrependimento de pecados, com a legítima conversão. Tudo baseado na palavra de Deus. Número 4 aí da nossa lição, o lamento de Paulo. Como foram os lamentos de Paulo? Então, dos lamentos enunciados por Paulo, este é um dos mais eloquentes. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Mais adiante abre o apóstolo seu coração, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então qual era a situação que Paulo estava vivendo ali e vendo na Galácia? Eles haviam se convertido realmente, aceitado a Jesus realmente, estavam vivendo o legítimo evangelho, eram até exemplo, mas de repente falsos mestres entraram ali e começaram a dizer que eles, para serem justificados, eles teriam que guardar o sábado, teriam que se circuncidar, teriam que guardar as leis dietéticas judaicas. E eles começaram a acreditar nisso, começaram a fazer isso. E Paulo então pergunta aos insensatos Gálatas, quem fascinou vocês? Como é que vocês foram enganados assim? E Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo pela lei, pela prática da lei, é guardando o sábado? É deixando de comer alimento tal? Vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Foi por isso? Ou foi ouvindo a legítima pregação da palavra de Deus? O legítimo evangelho? Ou foi pela graça? Então eles deveriam meditar e chegar à conclusão de que tudo que tinham era pela graça de Deus que receberam. A salvação é pela graça de Deus. Não é por merecimento. Não é por guardar um dia ou cumprir normas e outras normas. Não. Deus nos oferece gratuitamente. Jesus já fez o sacrifício em nosso lugar.
já deu a vida por nós, levou os nossos pecados sobre ele,